When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder, oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace. And John omitted the seven seals, the seven seals. That's going to be a great thing. It's not even written. See? Omitted the seventh seal. Both of them did. And the Revelator, when God just said, John said, there's just silence in heaven. Jesus never said a word about it. E João omitiu o sétimo selo. O sétimo, último, o sétimo selo. Isso será uma grande coisa. Nem está escrito, veja. Omitiu o sétimo selo, ambos omitiram. E o revelador, quando Deus disse que houve, João disse, só se fez silêncio no céu. Jesus nunca disse uma palavra acerca disto. Notice, now, back to the 12th verse. Notice, no beast, that's the 12th verse, starting off on our seal, to see it open. No beast, like living creatures, is represented here either, like it was on the 5th seal. Note agora, de volta ao versículo 12. Note, não havia animal. Esse é o versículo 12, começando com o nosso selo para vê-lo aberto. Nada à semelhança de animal. Seres viventes tampouco são representados aqui em semelhança ao quinto selo. Why? This happened the other side of the gospel age in the tribulation period. This sixth seal is the tribulation period. That's what takes place. The bride has gone. See? There's no living creature, nothing there to say it. It's just, now God is not dealing with the church no more. It's been gone. He's dealing with Israel. See? This is the other side. Por quê? Isto aconteceu do outro lado da era do Evangelho, no período da tribulação. Este sexto selo é o período da tribulação. É isso que acontece. A noiva partiu, está vendo? Não há ser vivente nem nada aí para anunciar. É só... Agora, Deus não está mais tratando com a igreja, ela já partiu. Ele está tratando com Israel, veja. Veja, este é o outro lado. This is when Israel received the message of the kingdom by the two prophets of Revelations 11. Remember, Israel is a nation. God's servant nation. And when Israel is brought in, it'll be a national affair. Foi aqui quando Israel recebeu a mensagem do reino pelos dois profetas de Apocalipse 11. Lembre-se, Israel é uma nação, serva de Deus, nação. E quando Israel aceitar, será uma questão nacional. Israel, the kingdom age, is where David,
the son of David sits on the throne. That's the reason that woman cried, Thou son of David. And David is the son of David. God swore by him. To David that he'd raise up his son that would take his throne and it'd be an everlasting throne. See? It'd have no end. Israel, a era do reino, é quando Davi, o filho de Davi, senta-se no trono. Foi por isso que aquela mulher clamou, filho de Davi. E Davi é para filho de Davi. Deus jurou por ele, a Davi, que levantaria seu filho, que ocuparia o seu trono. Seria um trono eterno, está vendo? Não teria fim. Solomon gave it in a type in the temple, and Jesus just told him here, there won't be a rock left on one of them. Salomão mostrou isso em tipo do templo. E Jesus simplesmente lhes disse aqui que não ficará uma pedra sobre uma delas. But he's trying to tell him here he's coming back. When are you coming back? These things will take place before I come back, and here they are. Mas ele está tentando lhes dizer aqui o que é que ele voltará. Quando voltarás? Estas coisas acontecerão antes que eu volte. E aqui estão elas. Now we're at the time of the tribulation. Remember, when the kingdom is set up on the earth, this may be a little shocking, and if there's a question, you still ask me. If you want to put the question up after the call, just hit it. If you don't already know it. Agora, nós estamos no tempo da tribulação. Lembre-se, quando o reino for estabelecido sobre a terra. Agora, isto pode ser um pouco chocante. E se houver dúvida, e você ainda pode me perguntar se quiser trazer a pergunta, depois de ser comentado e explicado a respeito, se você já não souber. In the time of the millennium, it's Israel that's a nation. The 12 tribes is a nation. But the bride is in the palace. She's the queen now. She's married. And all of the earth shall come into this city, Jerusalem, and shall bring the glory of it in there. No tempo do milênio, é Israel que é uma nação, as 12 tribos como a nação. Mas a noiva está no palácio. Ela é a rainha agora. Ela está casada e a terra toda virá a esta cidade, Jerusalém, e trarão a glória dela ali. And the gates will not be shut by night, because there won't be any night. See? E as portas não se fecharão de noite, porque não haverá noite. Está vendo? The gates will always be open, and the kings of the earth, Revelation 22, bring their honor and glory into this city. Hallelujah. But the bride is in there with the Lamb. As portas estarão sempre abertas, e os reis da terra, Apocalipse 22, trarão para esta cidade sua honra e glória. Mas a noiva está lá com o cordeiro. Oh, my. You can see that. In there. Not the bride isn't going to be out here laboring in the vineyards. No, sir. She's the bride. She's the queen. To the king. It's the others that labor out there, the nation. Not the bride. Amen. Oh, que coisa! Pode-se ver isso ali. Não, a noiva não vai estar aqui do lado de fora trabalhando nas vinhas. Não, senhor. Ela é a noiva. Ela é a rainha do rei. São os outros que trabalham lá do lado de fora, a nação. Não a noiva. Amém. All right. Notice, these messengers now, these messengers of the Revelations 12, these two prophets, they're going to preach the kingdom is at hand. See? The kingdom of heaven is to be set up. Muito bem. Note estes mensageiros agora, estes mensageiros de Apocalipse 12, estes dois profetas, eles vão pregar. O reino está próximo, está vendo? O reino dos céus há de ser estabelecido. The time, last 3.5 years of Daniel's 70th week, promised to the Jews, his people,
remember now, that to prove that this is Daniel's last part of the 70th week. I got a question on that for tomorrow. See? O tempo, últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, prometida aos judeus, seu povo. Lembre-se agora que, para provar isso, que esta é a última parte da 70ª semana de Daniel. Tenho uma pergunta sobre isso para amanhã. Está vendo? Now, 70 weeks was promised, which was 7 years. And in the midst of the 7 weeks, the Messiah was to be cut off to be made a sacrifice. He would prophesy 3.5 years. And then he'd be cut off for sacrifice for the people. Agora, 70 semanas foram prometidas, que foram 7 anos. E no meio das 7 semanas, o Messias havia de ser tirado para ser feito um sacrifício. Ele profetizaria 3 anos e meio e então seria tirado como sacrifício pelo povo. And there is still a determination that 3.5 years is still determined for Israel. Then when Messiah was cut off, the Jew was blinded so he couldn't see that was Messiah. E ainda há uma determinação que 3 anos e meio ainda estão determinados para Israel. Então, quando o Messias foi tirado, os judeus foram cegados de modo que não pudessem ver que aquele era o Messias. And then when Messiah was cut off, then the gospel and grace age come to the Gentile. E então, quando o Messias foi tirado, então a era do Evangelho e da graça veio aos gentios. And they come down and God pulled one from here and there and here and there and put them away under the messengers and here and there and here and there, put them away under the messengers. And he sent forth the first messenger and he preached and a trumpet sounded as we pick it up after a while. E vieram, e Deus tirou um daqui e dali, e daqui e dali, e os pôs sob os mensageiros, e daqui e dali, e daqui e dali, e os pôs sob os mensageiros. E ele enviou o primeiro mensageiro, e ele pregou, e uma trombeta soou, como veremos daqui a pouco. And then the trumpet was declaring war. Trumpet always denotes war. E então a trombeta estava declarando guerra. Trombeta sempre denota guerra. The messenger, the angel come on earth, the messenger of the hour. Like Luther's, like any of the messengers that we talked to. What does he do? He arrives. And a seal opens, revealed, a trumpet sounds, war declared, and away they go. O mensageiro, o anjo apareceu na terra, o mensageiro da hora, como Lutero, como qualquer dos mensageiros de que falamos. Que faz ele? Ele chega e um selo se abre, é revelado. Uma trombeta soa. Guerra é declarada e se vai. And then the messenger dies. He seals away this group, they're put in, and a plague falls upon those who rejected it. See? Then it goes on, then they organize, get another organization. We've just come through it. E então o mensageiro morre. Ele sela este grupo. Eles são guardados. E uma praga cai sobre os que rejeitaram. Está vendo? Então continua. Então eles se organizam, formam outra organização. Acabamos de estudar isto. Then here they come out with another power. See? Another power, another age of the church, another ministry. Then when he does that, along comes God with his ministry. When the Antichrist comes with his. See, anti is against. They run side by side. Então aqui saem eles com outro poder. Veja, outro poder, outra era da igreja, outro ministério. Então, quando acontece isso, vem Deus com o seu ministério, quando o anticristo vem com o seu. Veja, anti é contra. Eles vão lado a lado. I want you to notice a little something. Just about the time that Cain come on earth, Abel came on earth. I want you to notice just about the time that Christ came on earth, Judas came on earth. About the time that Christ went off of earth, Judas went off the earth. Quero que note uma coisinha. Aproximadamente no tempo em que Caim veio à terra, Abel apareceu na terra. Quero que você note, aproximadamente no tempo em que Cristo apareceu na terra, Judas apareceu na terra. Aproximadamente no tempo em que Cristo partiu da terra, Judas partiu da terra. Just about the time that the Holy Spirit fell, the Antichrist spirit fell.
just about the time the Holy Ghost is revealing himself here in the last days, the Antichrist is showing his colors, coming up through his politics and things. Aproximadamente no tempo em que o Espírito Santo caiu, o Espírito Anticristo caiu. Aproximadamente no tempo em que o Espírito Santo está se revelando aqui nos últimos dias, o Anticristo está se mostrando tal qual é, emergindo através de sua política e coisas tais. And just about time the Antichrist moves himself fully on the scene, God moves himself fully on to redeem himself. Just right together. And they're both side by side. E aproximadamente no tempo em que o Anticristo se move plenamente em cena, Deus se move plenamente à frente para redimir tudo isto. Veja, simplesmente corre bem junto. E estão ambos lado a lado. Cain and Abel, the crow and the dove on the ark, Judas and Jesus, and just on down. You can take it just... Caim e Abel, o corvo e a pomba na arca, Judas e Jesus. E assim vai, você pode verificar. Somente... Here was Moab and Israel, both of them. Moab was not a heathen nation. No, sir, they offered the same sacrifice that Israel was offering. They prayed to the same God. Exactly. Aqui estavam Moabe e Israel, ambos. Moabe não era uma nação pagã, não, senhor. Eles ofereciam o mesmo sacrifício que Israel estava oferecendo. Eles oravam ao mesmo Deus, exatamente. Moab was one of Lot's daughters that slept with her father and had a child, and that child was called Moab, and from him sprang the Moab race, the country of Moab. Moabe foi uma das filhas de Ló, que se deitou com o pai e teve um filho. E esse filho foi chamado Moabe. E dele procedeu a raça de Moabe, o país de Moabe. And when they seen Israel, their redeemed brother, come, they were fundamentalists. They were a big denomination. Israel had no denomination. He just dwelt in tents and wherever he could go. But Moab had the dignitaries, kings, and so forth. And they had Balaam up there, a false prophet. E quando viram Israel, seu irmão redimido, vir, eles eram fundamentalistas. Eram uma grande denominação. Israel não tinha denominação. Moravam só em tendas e onde quer que fossem. Mas Moabe tinha os dignitários, reis e assim por diante. E tinham Balaão ali, um falso profeta. And they had all this, then they come down there to curse their little brother that was on the road to the promised land, going to his promise. E tinham tudo isto. Então foram lá para amaldiçoar seu irmãozinho que estava a caminho da terra prometida, indo à sua promessa. And he went and asked them, can I pass through your land? If my cows drink water, I'll pay for it. If you look up grass, we'll pay for it. He said, no, you're not holding no revival like that around here. Right. You're not holding anything like that around here. E ele foi e lhes perguntou, posso passar pela vossa terra? Se minhas vacas beberem água, eu pagarei por ela. Se consumirem pastagem, nós pagaremos por ela. Ele disse, não. Tu não farás nenhum reavivamento como esse por aqui. Isso mesmo, tu não farás nada disso por aqui. And then watch what he done. He come right back in the Jezebel farm and come down through that false prophet and caused the children of God to err and married Moabite women into Israel and caused adultery. E então observe o que ele fez. Ele voltou na forma de Jezabel e desceu através desse falso profeta e levou os filhos de Israel ao erro. E casou mulheres moabitas com Israel e causou adultério. And he did the same thing in that same age on the journey, on the road to the promised land we're on. What did he do? The false prophet come right around and married and called into the Protestant church and caused denominations just exactly what they did back there. E ele fez a mesma coisa nessa mesma era, na jornada a caminho da terra prometida em que estamos. O que ele fez? O falso profeta se aproximou e casou e convidou a igreja protestante e causou denominações exatamente o que fizeram lá atrás.
But little old Israel moved right on the same. She railed in the wilderness for a long time, and all them old fighters had to die off, but she went right on into the promised land. Yes. Watch them all in arms just before they crossed the Jordan. Like that. Now we're getting down to that age right now. Here now. Mas o pequeno Israel continuou da mesma maneira. Deu voltas pelo deserto por longo tempo e todos aqueles velhos guerreiros tiveram de morrer, mas seguiu direto para a terra prometida. Sim, sim, observe-os todos de braços dados pouco antes de cruzarem o Jordão. Haha, eu gosto disso. Agora estamos chegando a essa era agora mesmo, aqui, agora. Notice, now we find out that the time lasts, I said 3.5 years of Daniel's 70 weeks. Let me explain that a little closer now, because I see somebody here that's always watched that. Now I want to try to make myself clear, a teacher. Note, agora verificamos que o tempo, os últimos, eu disse, 3 anos e meio das 70 semanas de Daniel. Permita-me explicar isso um pouco mais detalhadamente agora, porque vejo alguém aqui que sempre observou isso. E eu quero tentar explicar bem, um professor. Notice, when the 70 weeks come in, when Daniel seen the vision of the time coming and the ending up of the Jews, but he said there was determined 70 weeks. That's 7 years. Note quando as 70 semanas vieram, quando Daniel teve a visão do tempo que viria e o fim dos judeus, mas ele disse que estavam determinadas 70 semanas. São 7 anos. In the midst of it, while the Messiah would be here and would be cut off for a sacrifice. Now that's exactly what taken place. Then God dealt with the Gentiles. Till He took out a people for His name. As soon as the Gentile church was taken out, He taken up the church. No meio disto, ora, o Messias estaria aqui, ou seria tirado como sacrifício. Agora, foi exatamente isso que aconteceu. Então, Deus tratou com os gentios até tirar um povo para o seu nome. Tão logo a igreja gentia for apartada, ele arrebata a igreja. And when He did, the sleeping virgin, the church itself, the bride went up. And the church itself was put into outer darkness where there's weeping and wailing and gnashing of teeth. E quando fizer isso, a virgem adormecida, a igreja mesma, a noiva, subiu. E a igreja mesma é colocada nas trevas exteriores, onde há pranto e lamento e ranger de dentes. At the same time, the tribulation falls upon that people, and while the tribulation is falling, in there comes these 2 prophets of Revelations 11 to preach the gospel to them. And they preach 1,103 score days. Ao mesmo tempo, a tribulação cai sobre esse povo. E enquanto a tribulação está caindo, lá vêm estes 2 profetas de Apocalipse 11 para lhes pregar o Evangelho. E pregam 1.160 dias. See? Well, that's exactly with 30 days in a month like the real calendar has, is exactly 3.5 years. That's Daniel's 70th part, last part of the 70th week. Amen. See? Está vendo? Bem, é exatamente isso. Com 30 dias no mês, como o verdadeiro calendário tem, são exatamente 3 anos e meio, e essa é a 70ª parte de Daniel, última parte da 70ª semana. Está vendo? God has to deal with Israel in here. No, sir. A brother asked me not long ago, said, should I go to a brother here in the church, a precious dear brother, said, I want to go to Israel. I believe there's a waiting. Someone said to me, Brother Branham, you ought to go to Israel right now. That's it. See, you can't do it. Deus não tratou com Israel aqui. Não, senhor. Um irmão me perguntou, não faz muito, disse, devia eu ir a... Um irmão aqui na igreja, um precioso e estimado irmão, disse, eu quero ir a Israel, creio que há um despertar. Alguém me disse, irmão Branham, o irmão deve ir a Israel agora mesmo. Eles enxergariam. Veja, não se pode fazê-lo. I stood right there and I thought, them Jews said, if this be Jesus, be the Messiah, I said, let me see him do the sign of the prophet. We'll believe our prophets, because that's what they're supposed to be. What a setup, I thought. Here I go. Eu fiquei de pé bem naquele lugar e pensei, aqueles judeus disseram, se este é Jesus, é o Messias, disseram, vejamo-lo fazer o sinal de um profeta.
Nós creremos em nossos profetas porque é isso o que eles devem ser. Que preparação, pensei. Lá vou eu. When I got right there, right close to it, I was at Cairo, and I was having a ticket in my hand for Israel. And I said, I'll go see if they ask that. If they can see a sign of a prophet, we'll see if they'll accept Christ. Quando cheguei ali, bem perto dele, eu estava no Cairo e estava com a passagem na mão para Israel. E eu disse, eu verei se perguntam isso, se podem ver um sinal de um profeta. Veremos se aceitarão a Cristo. Louis Petrus of the Stockholm Church sent him 1 million Bibles. And those Jews coming in there, you've seen the picture I got on the reel right back here now, 3 minutes to midnight. And them Jews coming in from all over the world, everywhere, begin to gather in over there. Louis Petrus, da igreja de Estocolmo, enviou-lhes 1 milhão de Bíblias. E aqueles judeus chegando ali. Vocês viram o filme? Eu o tenho em rolo bem aqui atrás agora. 13 minutos para a meia-noite. E aqueles judeus chegando do mundo todo, de todos os lugares, estão começando a se reunir lá. After England had went in there during the time of General Allaby and the decline of the World's War, in the second volume, I think it is, and the Turks surrendered. Depois que a Inglaterra tinha ido lá durante o tempo do general Allenby, no declínio da Guerra Mundial, no segundo volume, acho que é. E se renderam, os turcos se renderam. Then he gave it back to Israel, and she's been growing as a nation, and now she's a perfect nation. Her own money, currency, flag, army, everything else. See? Então ele o devolveu a Israel. E tem crescido como nação. E agora é uma perfeita nação. Seu próprio dinheiro, moeda, bandeira, exército e tudo mais. Você está vendo? And these Jews coming back to the homeland, they were, first thing when they went down in Iran and down in there to get them, they wanted to take them back to Israel, take them back to their land, Palestine, where they're supposed to be. E estes judeus voltando para a terra natal estavam, a primeira coisa, quando foram ao Irã e lá para trazê-los, disseram que querem que os levem de volta a Israel, dar-lhes seu lugar, levá-los de volta à sua terra, Palestina, onde devem estar. And remember, as long as Israel's out of that land, she's out of the will of God. Like Abraham was gifted. E lembre-se, enquanto Israel está fora daquela terra, está fora da vontade de Deus, como Abraão, a quem foi dada. And when they wouldn't get on that plane, they didn't ever see anything like that. This old rabbi stepped out there and said, our prophet told us that when Israel went home, it'd be on the wings of an eagle. On the plane, away home. E quando eles não queriam embarcar naquele avião, nunca tinham visto nada igual àquilo. Houve um velho rabino que desceu lá e disse, nosso profeta nos contou que quando Israel fosse para o lar, seria nas asas de uma águia. No avião, a caminho para o lar. There she is now, building the fig tree restoring. Amen. The old 6-point star of David flying. The Gentile days numbered with horrors encumbered. The tribulation period right at hand. Lá está ele agora, edificando. A figueira restaurando. Amém. A antiga estrela de 6 pontas de Davi tremulando. Os dias dos gentios contados, sobrecarregados de horrores. O período da tribulação bem próximo. Standing right there, and the seals being opened, the church ready to take her flight in the air, and the tribulation set in. And God comes down and pours 144,000 out of there. Amen. E de pé bem aqui, e os selos sendo abertos, a igreja pronta para alçar voo nos ares. E a tribulação se estabelece, então Deus desce e tira os 144 mil dali. Amém! There, it's perfect. You see where the seal's bringing out now? See? Open it up. Now, this is the last 3.5 years to the people. Also, if you notice, it's a time that God will call that 144,000 Jews in this last 3.5 years. Aí, é perfeito. Está vendo onde os selos trazem isto à luz agora? Veja, abrem isto. Agora, estes são os últimos 3 anos e meio para o povo. Também, se você notar, é o tempo em que Deus chamará esses 144 mil judeus, nestes últimos 3 anos e meio.
See, he hasn't dealt with them at all. They haven't had a prophet. They won't believe nothing else but a prophet. Amen. You ain't fooling them. So they're going to hear a prophet. Yes, sir. And that's all. God told them that in the beginning. They stay right with it. Veja, ele não tem tratado com eles de modo algum. Eles não têm tido profeta. Eles não aceitam crer em nada mais exceto num profeta. Não se os engana. Assim, eles ouvirão a um profeta. Sim, Senhor. É só isso. Isso, Deus lhes disse isso no princípio e ficam exatamente com isso. He said, the Lord your God shall raise up a prophet among you, like me. Moses said that. He said, him shall you hear. And whoever who will not hear that prophet will be cut off from the people. That's right. Ele disse, o Senhor teu Deus suscitará um profeta do meio de vós como eu. Moisés disse isso. E disse, a ele ouvireis, e qualquer que não ouvir a esse profeta será cortado do povo. Isso mesmo. And see, their eyes had to be blinded or they'd recognize him. Instead of that being blinded, they were let Satan get on them and they said he's a fortune teller, Beelzebub. Let his blood be upon us. We know there's nothing to him. See? E veja, seus olhos tiveram de ser cegados ou eles o teriam reconhecido. Ao invés disso, estando cegados, eles foram. Isso permitiu que Satanás os pegasse e dissessem, ele é adivinho, Beelzebu, que seu sangue caia sobre nós. Sabemos que ele não é ninguém especial. Está vendo? And the poor people is blinded. That's the reason the Eichmann group and all that group of slaying back there had a right to come in. Their own father had to blind their eyes so he could take us. That's the most pathetic thing in the scriptures, nearly. Amen. E o pobre povo foi cegado. Essa é a razão porque o grupo de Eichmann e todo aquele grupo foi morto lá no passado. Tinham direito de entrar. Seu próprio pai teve de cegar seus olhos de modo que pudesse nos acolher. Essa é a coisa mais patética nas Escrituras, praticamente. Just think of the Jews with calling the blood of their own father, their own God hanging there bleeding. Imagine só ali os judeus pedindo o sangue do seu próprio pai, seu próprio Deus pendurado ali, sangrando. Look, there they crucified him, the Bible said. That's four of the greatest words. Look, there, Jerusalem, the most holy city in the world. They, the most holy people in the world. Crucified, the most brutal death in the world. Him, the most important person in the world. Hallelujah. Veja, ali eles o crucificaram, a Bíblia diz. Essas são 4 das maiores palavras. Veja, ali, Jerusalém, a cidade mais santa do mundo. Eles, o povo mais santo do mundo, crucificaram a morte mais brutal do mundo. Ele, a pessoa mais importante do mundo. Está vendo? Why? The religious people, the greatest religion in the world, the only true religion in the world, was standing there crucifying the very God that the Bible said would come. Por quê? O povo religioso, a maior religião do mundo, a única religião verdadeira do mundo, encontrava-se ali crucificando o próprio Deus que a Bíblia deles disse que viria. Why didn't they see it? The Bible tells us that God blinded them. So they couldn't see it. He said, which one of you can accuse me of sin? In other words, if I haven't done exactly what's predicted for me to do, then you tell me, sin's unbelief. He done exactly what God told him, but they couldn't see it. Por que não viram isso? A Bíblia nos diz que Deus os cegou, de modo que não pudessem ver. Ele disse, quem dentre vós pode me acusar de pecado? Em outras palavras, se eu não tenho feito exatamente o que está predito para eu fazer, então dizei-me. Pecado é incredulidade. Ele fez exatamente o que Deus lhe disse, mas não puderam ver isso. Now when he's talking, oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name.
think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Jesus.